Salve, família! Salve, rapá! Salve, Que salve! isso, família? Estamos aqui, episódio número 3, nos subterrâneos da Coab de Carapicuíba, USA. chegando até você. Obrigado, com muita Obrigado, humildade, gente. obrigado pelo carinho, galera. Obrigado pela corrente positiva. Os feedbacks que a gente tá Você recebendo tá aí. louco, mano. Ô, isso daí dá muita força pra nós, né, Dá, mano? cara, dá. Combustível, Absurdo. né, cara? Pô, que isso. Obrigado mesmo de coração aí pela Verdade. participação de vocês. Obrigado. E falando nessa corrente positiva, vamos deixar aqui no quadro do Fabinho do Salve um salve pro Leonardo Sono da Mind Hunters. Exato. Instagram, @mindhunters.prod, PROD. Suporte total. Pela cê é louco. moral de a gente estar podendo gravar aqui com eles aqui nesse Obrigado, estúdio que a gente vai rapaziada. estar usando aqui no Brasil. É verdade. Firmeza mesmo, obrigado. Verdade. Valeu. Fabinho, falando em redes sociais, quem quiser acompanhar nosso trabalho, onde que encontra? Vamos lá, galera, fortalece aí a gente no YouTube, @CoabUSA, tudo junto, tá bom? Compartilhem, cliquem ali no sininho para vocês acompanharem as nossas programações. Também no Instagram, @coab.usa. Lá terão todas as informações necessárias aí para vocês seguirem a gente e fortalecer. E hoje vai ser isso. da hora porque uma das coisas que a gente vem falando desde o começo de trazer esse projeto, de dar vida a esse projeto, é de poder falar a realidade de quem vem de uma situação que a gente se encontrou em algum momento. É verdade. E infelizmente nos dias de hoje a gente ainda tem um tópico que é de extrema importância para quem vem de uma situação desfavorável, Muito. que é o preconceito. É verdade. Então a gente vai querer abordar um pouquinho disso e trazer um pouco das nossas vivências, principalmente vocês, trazer um pouco dessas experiências de vida que pode no final aí fortalecer muita gente que está na mesma situação. E melhor ainda é poder abrir a mente desses filhos da puta que ainda Que isso. aplica o preconceito, né, sim. numa Acho que não tem sociedade, outra, né? Não né, tem, assim, verdade. Não tem outra palavra. vamos ver se a gente consegue também trazer uma mensagem positiva aí para as pessoas poderem evoluir e poder, assim, de uma vez por todas, a gente viver de uma maneira mais integrada, mais justa e mais humana, né, nesse mundo. Exatamente. Eu acho que também. Eu acho que provavelmente não. Você com certeza também, morando fora, sendo considerado como latino aí, deve ter passado por algumas situações aí que marcaram a tua vida. Então, acho que seria legal também a gente ter esses pontos aí, fora os nossos aqui no Brasil, que o racial é um dos pontos aí bem Também crucial, social, né? E social também. Então, vai ter assunto hoje, hein, rapaziada? Vixe, vai, hein? Vai ter assunto e a gente quer dar um depoimento do coração aqui. Você falou tudo, Du, assim, eu acho que principalmente quem, dependendo da situação, ou você vem da periferia ou você vai para um outro país, né, onde o sotaque ou a cor da pele ou o nível social, para algumas pessoas, assim, vem essa etiqueta de quem você é. E é o que você falou uma vez, você estava falando sobre isso, Fabinho, é o preconceito na essência da palavra, Sim, né? É verdade. sim. Então a gente queria falar sobre isso também, abordar esses temas aí. E aí, como o layout da mesa aqui tá parecendo que a gente tá entrevistando o Fabinho, vamos colocar o Fabinho, né? Você é o primeiro, meu irmão. Pô, já joga pra mim, ó. Que responsa, E hein? aí, Fabinho, seria legal você... É verdade. Mano, dá ainda assim de quando que... Porque a gente falou muito no primeiro episódio da Coab, você mesmo falou isso, né? De como era um ambiente acolhedor, né? E tá todo mundo ali no mesmo veneno, querendo vencer e tal. Quando que essa discriminação, esse preconceito, assim, se tornaram real pra você, em termos de experiência? Como você começa a sentir, né, cara? Exato. Onde o princípio de tudo. Cara, a gente passa por algumas fases em relação a questões de preconceito e discriminação. A primeira fase a gente praticamente não enxerga, né? É aquela fase da inocência. Verdade. Então você tá naquele mesmo meio onde todo mundo, branco, preto, japonês, e naquela periferia você acaba não enxergando, porque é extremamente sutil. Você passa por algumas discriminações, mas você acaba não enxergando. Porque é um mundo tão acolhedor, aquele mundo onde você vive, que você é um mundo regado de amor e você não vê.
É verdade. Porém, cara, e aí é onde onde tudo tudo começa. Você dá um upzinho na sua vida. E pode ser um upzinho mínimo. É um carro que você compra diferente, é o estilo de vida que você passa, Os o sucesso. lugares que você começa a o frequentar. sucesso que você, os lugares onde você começa a frequentar, aí você começa a ver um diferencial. Exatamente. E é nessa fase, quando você dá um upzinho na sua vida, você prospera, você tem sucesso na sua profissão, eu no ramo da advocacia, e aí você começa a frequentar alguns lugares, aí é onde você começa a ver os preconceitos, a discriminação na pele. Você começa a sentir isso na pele, cara. Mano, você lembra a primeira vez que você sentiu isso? Pô, cara, eu tava indo pra Flórida, né? Tava indo pra Miami. E aí eu sempre pegava voos e os voos eram conexões, com conexões, aí eu parei no Panamá. E aí nisso sentou uma senhora do meu lado. E aí a gente começou a conversar. Conversando. E aí, cara, ela começou a ficar surpresa porque eu tinha a mesma profissão do filho dela. Eu tinha visitado alguns lugares que ela estava visitando. Então, para ela, aquilo foi uma surpresa. Eu não sei por que foi uma surpresa. Começa errado aí já. Né? Por quê? Né? Exato. Ela falando, nossa, filho, o que você faz? Falei que ia a trabalho. Porém, eu tava indo pra Flórida comprar algumas muambas. O que é isso? O Dudu tava junto? Não, eu Entrega, não. pode entregar. Eu me deixa fora disso aí, velho. Então eu falei pra ela que ia a trabalho pra Flórida, e ela, você tá indo a trabalho? O que você faz? Eu falei, eu sou advogado. Ela, não, você é advogado, meu filho também é. Nossa, Daí, sabe o que é engraçado? É o espanto, né, cara? O espanto. Mano, começa aí já, É né, assustador, mano? velho. É o espanto. Aí ela, pô, pra onde você tá indo? Tô indo pra Flórida. Vai a trabalho? Vou. O que você faz? Advogado. Daí ela tava indo pra um país que eu já te conhecia. Ela tava indo pra Colômbia, em San Andrés e Cartagena. Sim. E aí, eu conversando com ela, comecei a dar algumas dicas. Você já foi pra... Foi. Daí eu expliquei, né, o contexto. Ela começou a ficar surpresa com aquilo, meu. Mas até então você tá percebendo que ela tá... Não, tá fluindo, não dá sua pra... conversa. Cara, a conversa tá fluindo. E aí o voo dela chamou, que tava indo pra San Andrés. E aí eu falei, olha, chamou o voo da senhora. Dela, chamou, nossa, a conversa tá... E a conversa tava muito prazerosa. Tava muito bacana a conversa. E aí eu falei, chamou o voo da senhora, pô... Vai lá, aproveita aquele lugar maravilhoso dela. Ai, filho, que bacana. Aí ela pega e me vira e fala assim, nossa, filho, que grata surpresa. Ela vira pra mim, dá um toquezinho assim no meu ombro e fala, nossa, filho, nem parece que você é preto. Nossa. Cara, aí provavelmente eu fiz algum... A minha fisionomia mudou, mas eu não tive resposta. Manja, é muito rápido, você não espera. Por que você não espera? É aquela porrada silenciosa, assim, que depois E aí tem eu um efeito tardador, né? fiquei assim, aí ela deu alguns passos, só que ela voltou e falou, filho, não entenda isso como uma ofensa, entenda isso como um elogio. Piorou, velho. Pô, cara. E ela saiu, foi... Irmão, nesse dia eu fui do Panamá, né, até Miami, no avião, são 4 horas de voo, e querendo dar uma resposta. Eu não consegui dormir no voo, aquilo pra mim foi um absurdo. Eu falei, por que eu não posso ter? Por que eu não posso ser um advogado? Por que eu não posso ter conhecido os lugares que ela não conheceu? É impressionante, cara. Mas, amigo, eu te falo pra você, velho, uma coisa que revolta muito aqui no Brasil, assim, eu vendo alguns casos que, assim, a parte triste de tudo isso é que direta e reta tem casos novos na TV. Sim. De pessoas sofrendo ofensas. Sim. Né? Assim, você como advogado, assim, pra mim, isso nunca vai mudar. Assim, eu acho que tem que mudar mais por parte da educação, né? Que aí é permanente, sim, né? Sim. Mas, assim, na parte da lei, por exemplo, assim, o que você acha que tá faltando? Porque, assim, mano, uma pessoa dessa não pode chegar lá, bater e sair. Tá ligado? Tem que prender, mano. Tem que prender pra se fuder, pra aprender. Eu acho que a lei ela deve ser mais rígida, mas não vai adiantar. Não vai adiantar se não educar na base. Você vai inibir o racista. Como que você vai identificar um racista, cara? Você só vai identificar um racista quando um filho seu
preto, retinto, for namorar a filha dele, quando ele for abrir ou não a porta da casa dele, você não consegue identificar. Mano, e já aconteceu isso com vocês, assim, de namorar uma pessoa de uma outra raça e aí chegou lá, foi mal olhado ou assim? Eu não. Você já? Tem que falar o negócio. Pô, lógico, pô. Ah. E pessoas assim, do mesmo nível social lá atrás, na própria Coab de Carapicuíba. Fui namorar uma fala o nome pessoa, não, uma pessoa que tinha pele clara, e aí o pai dela já vem intimando, olha, você não... Ó, não importa se você é preto ou branco. Como assim? Já fez importante o Só que a negócio, filha né? dele, cara, era uma branca, uma loira de olho... Que a mina só gostava dos pretos, cara. E o cara pagou, mano. Pagou. Pagou. Esse sofreu, esse racista sofreu. Falou, mano, teve até uma neta preta. Esse tá ligado? cara Você entendeu? Mas você acha que com o decorrer do tempo ele chegou a mudar de opinião ou não? Tem que... Não muda pelo amor, muda pela dor, tá ligado? Então por isso que eu tô te falando. Então a dor tem que pagar, mas tem que pagar pra aprender. E aí tem uma neta com a pele mais... embora clara, tem os traços de pretos. Então o cara viu ali que falou, meu, não é isso, não entendeu? É bem por aí. Eu lembro, até cortando um pouquinho, eu lembro quando essa transição de... Eu lembro quando eu saí da Coab e entrei na faculdade. E aí eu lembro como se fosse hoje. Acho que era dia 6 ou 8 de janeiro. Meu primeiro dia de aula na faculdade. Cara, eu entrando na faculdade assim, porque a convivência na Coab com as mesmas pessoas, com os mesmos gostos, com os mesmos... Então a gente não percebe isso. E a partir do momento que você começa a pisar fora, como você pula o muro, cara, é surreal. É onde vinha as maiores atrocidades, assim, raciais absurdas, assim, cara. E é uma... Porque, assim, quando você tá numa periferia onde a maioria é preta e tal, e então tem uma identidade muito grande entre branco, preto, enfim, todo mundo se entende. Mas a partir do momento que você pula o muro, você começa a sofrer o que você tá... É como se fosse, o que você tá fazendo aqui? Exato. Eu tô no meu lugar que é meu. Eu conquistei, eu lutei, eu suei pra estar aqui e eu tô aqui. Esse lugar é meu também. E aí as pessoas começam a impor algumas situações pra você. Aí você começa a perceber que existe um racismo estrutural. É uma coisa meio que... por exemplo, eu gosto muito de roupa preta, por exemplo. Cara, eu tá no shopping e todo mundo perguntar onde que fica a loja X, velho. Aí eu olho pro lado. Cara... E aí você não pode se sentir incomodado com isso, porque senão é coisa da sua cabeça. Aí você fala, velho, por que você tá perguntando aqui, cara? Porque eu tô usando, tô vestido de preto... Então, é uma coisa que é absurdo, cara. É uma coisa meio que... É estrutura mesmo, assim, né? Então, o pessoal... eu não sei. As pessoas... O que acontece? Eu acho que, historicamente, as pessoas não se prepararam para isso. E também a nossa sociedade só passou assim, olha, acabou a escravidão. Então... os negros tiveram as mesmas oportunidades que os brancos. É isso. Eles querem apagar uma história. Só que não é assim. Não foi, né? Cara, para se chegar aos dias atuais, a população preta sofreu absurdamente, sem qualquer tipo de oportunidade. Na escola da vida, nós estamos há 500 anos atrás, entendeu? Então, muitas pessoas elas ainda acreditam que a raça preta é uma raça inferior. Você acredita? Em pleno século XXI, existe muito, cara. E te fazer uma pergunta, porque uma vez eu vi num programa uma pessoa que, assim, também da raça negra, dizendo que assim, eu não tenho que ficar educando ninguém, eu tô cansada de educar. O que deve ser realmente frustrante nos dias de hoje, ter que ficar educando todo mundo. Mas, na opinião de vocês, assim, qual o caminho, mano, pra mudar isso? Começa aí. Eu acho que aí é o termo ser antirracista, né? E ter o interesse em saber. Porque, assim, na verdade,
a gente sempre pensava em não ser racista, assim, né? Que é o básico, na verdade, né? Mas o termo antirracista que agora é popular aí, então, de ter, na verdade, a preocupação de querer saber. Eu acho que isso é o básico, entendeu? De querer tentar entender o próximo, ter a empatia com o próximo, coisa que antigamente a gente não tinha, né? Não tinha. Acho que tudo passa por uma educação, né, cara? Tudo passa por uma educação. E não basta ser, não sou racista, mas você tem que ser antirracista. Você tem que inibir, né? Situações racistas. Você não pode brincar com coisas sérias. Tem amigo nosso morrendo, tomando tiro, porque pelo simples fato dele ser preto e ser confundido como um bandido. Como um delinquente. É aquela pessoa, uma pessoa comum como eu, cara. Só porque o cara tem a raça preta, ele é de uma raça e a pessoa vai e tira a vida dele, e simplesmente a gente não faz nada, não fala nada, entendeu? Então é muito frustrante. Então o exemplo ele tem que vir de cima, sabe? Ele tem que vir de cima. O Estado ele tem que educar mais essas pessoas. E é difícil. E a pessoa também tem que ter interesse, né? De não ser. De não querer ser. De não querer ser. E o engraçado é que assim, a população são quase 56%. Sim. 56%. Nos Estados Unidos é 13%. Eu não sei se você tem essa ciência de como é lá. Porque a gente vê o negro americano como superpotência, assim, sabe? Lógico, as histórias são totalmente diferentes, mas eu queria ver um pouco como que você vê o negro lá nos Estados Unidos, assim, até nessa questão racial. Teve o caso lá do rapaz que George Floyd e tal, e a população se mobilizou, vai todo mundo pra rua e bota fogo e tal. Totalmente diferente daqui, né? Que a gente... Então, como que você vê lá o pessoal? Como que você vê essa... Não sei se você tem essa visão. Posso só fazer assim? Eu acho que até lá nos Estados Unidos a população negra ela é mais unida. Mais unida? Ela é mais enfática nesse sentido de querer demonstrar que todos somos iguais. Então são mais combatentes. E tem mais consciência racial. Mais consciência racial. Aqui no Brasil é pouca. E eu acho que não só a comunidade negra, mas assim, várias outras comunidades. Igual você falou, não adianta ser... assim, tem que agir de uma forma geral, né? Então eu acho que de um lado existe um movimento muito grande de, chega, tá ligado? Então assim, a comunidade como um todo se manifesta com relação a esses eventos que você mencionou. Tá. O triste para mim foi quando o antigo presidente Donald Trump se elegeu e em alguns momentos ele manteve uma postura muito preconceituosa. Não só com relação a negros, mas com relação a latinos também. Sim. E o triste não é não só ouvir isso, né? Eu não estou falando de política, estou falando de algumas ações. Tá. Né? O triste para mim foi essa pessoa ter se elegido e obviamente que o sistema eleitoral lá é um pouco diferente daqui, mas você tem colégios eleitorais, cada um tem um peso diferente, enfim. Mas ele ter ganhado em vários colégios eleitorais me dá a impressão de que muita gente também concorda com essa maneira de pensar. É lógico. Então isso acaba polarizando um tema que, em vez de a gente estar se unindo para acabar, a gente está se juntando para continuar tendo essas batalhas de opinião sem o intuito de querer aprender um com o outro. Sim. Então esse é um problema muito grande. Tem um outro exemplo também que que quando eu fui para os Estados Unidos, eu trabalhei numa empresa no mundo corporativo já na minha área de atuação de hoje. E aí eu lembro, eu vindo do Brasil, assim, vocês, assim, eu falo isso de coração mesmo, eu amo vocês são minha família, mano. Nossa, então, assim, eu tenho sempre vindo da periferia também, assim, pra mim todo mundo é igual. É igual. Então eu chegava lá, tinha umas pessoas que ficavam jogando dominó no almoço, né? E todos negros, né? E ia lá jogar. Ensinar eles, porque assim, mano, só abrir um parênteses, não tem uma. Esse tema é sério, mas, mano, eu virava de 4 pedras assim, eles não sabiam o que eu tava fazendo. O que é isso?
A malícia você dá uma aula. Enfim, mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, que isso também, você falou de ser estrutural, eu concordo plenamente com isso, porque eu lembro que eu fui na festa de confraternização da empresa em um determinado ano, isso é 2006 mais ou menos. E aí uma festa que é para integrar e unir, tinha uma mesa só de negros, uma mesa só de asiático, uma mesa de latino, uma mesa de branco, né? Então aí parte também da própria empresa de criar um evento dessa magnitude, que ter a oportunidade de integrar essas pessoas, de poder fazer com que, num âmbito que não é um âmbito profissional do dia a dia, que eu tenha a oportunidade realmente de conhecer você, eu tô vendo isso e não tô fazendo nada para mudar. Então essa é a parte estrutural também que precisa ser mudada, né? Que precisa ser mudada. Você é o responsável para tentar unir essa... Exato. Mudar esse, né? Exato. Então, assim, pegando um gancho nisso, para mim, né, existe também o preconceito social. Sim. Muito. Né, que a gente enfrenta bastante. Aí a gente falou de periferia, onde a maioria é negro, é nordestino. Então existe muito isso, essa para você conquistar e pular o muro, igual você falou, para ir para outro lado do muro, existe essa barreira também baseada da onde você vem. Sim. Né? Então isso é uma coisa que eu posso atestar, que eu vivi. Né? Até mesmo assim, quando a gente ia... eu lembro que época de formatura, mano, não tinha dinheiro pra nada, mas você tinha que comprar uma beca, né? Tinha que comprar uma camisa social nova, tal, né? E eu ia nas lojas, assim, chinelo, bermuda, e era, mano, mal atendido, velho. O foda disso também é que quem sai da onde a gente tá... É foda enxergar isso, né, mano? O louco, eu gosto de falar muito sobre isso, na maneira de educar também, de evoluir, é que você quer testar uma pessoa, você dá poder pra ela. Pra você ver quem realmente ela é. Muita gente se vislumbra com a ideia de poder. Muitas das coisas que a gente tá falando aqui, né, você falou de pessoas, né, morrerem, assim, às vezes você dá poder pra um cara que não tá capacitado. É verdade. E o cara abusa. É verdade. Abusa porque não está preparado intelectualmente, mentalmente, para poder usar aquele poder para o bem. Sim. Né? Então, seja no ramo da polícia ou de educadores. Sim, né? sim, Tem sim, todo um sim. sistema que não anda junto por causa disso, porque você não sabe lidar com aquela responsabilidade que você tem Sim. e agir para o bem. É verdade. Né? Então, assim, indo para os Estados Unidos, tem essa parte de ser latino, de ter sotaque. O sotaque. Né? O que aqui também é para o nordestino que vem para cá, muitas vezes é Sim, julgado sim, pelo sim, sotaque. Sim, sim. É que, o que acontece? Quando você vai falar do aspecto social, não tem como excluir o negro disso. Né? Claro que não, claro que não. Porque, O racial, né? porque o social, porque a maioria do nosso povo, infelizmente, ele tá na maioria da população, que são pobres ou miseráveis ainda. Mas tudo isso tem um aspecto histórico em relação a isso, porque o negro, ele acabou a escravidão, Lei Áurea foi lá, pô, aboliu. Se vira. Foram jogados na rua, cara. E aí, para piorar a situação no Brasil, eu digo no Brasil, o governo brasileiro, ele trouxe os italianos para suprir aquelas necessidades, o trabalho e a mão de obra. E o negro continuou às margens da discriminação, entendeu? Então, os italianos vieram pro Brasil na Primeira Guerra, Com benefício de terras com ainda. benefício de terras, Absurdo. ganhando salário para fazer o trabalho que o negro fazia sem ganhar É nada. um absurdo, gente. Para piorar ainda a situação, o governo ele instigava fazer uma miscigenação, cara, né? Então, porque eles entendiam que o negro era mais propício a passar por problemas de saúde, o negro era menos inteligente. Então eles estimulavam cruzar as raças. Nós pretos éramos tratados como animais, entendeu? Olha só que situação. E você vê isso década de 10, 20, 30, 40. E até hoje tem pessoas que pensam da mesma forma. Pô, esses dias, logo quando surgiu o Black Lives Matter, e aí o pessoal queria debater muito. E aí, o que você acha? Polarizou a parada, né? Cara, o pessoal me ligava e você verificava que tinha pessoas
interessadas. Querendo saber. Querendo saber o porquê. E era bacana nesse aspecto. Mas você via muito racista. O cara acha que não é racista, mas o cara é racista. Aí chegou um brother meu, eu tava me trocando para ir pro jiu-jitsu, bem logo no começo dele, falou: "Ô, mano, e aí, você viu? Pô, mano, tá uma polarização, tal, mó briga por conta disso." Aí o cara vira pra mim e falou assim: "Não, sabe o que eu acho? Eu acho que tudo é uma questão de evolução. Eu acho que a raça negra tá evoluindo." Daí eu fiquei bem chateado, lógico que dei a dura. Mas eu fiquei chateado, eu falei, cara, o cara pensa como o Hitler. Tá ligado? E o cara tem a pele morena. Eu falei, mano, na câmara de gás lá você estaria juntão comigo, viu? Você entendeu? E olha só, em pleno século XXI, o cara tá com o mesmo pensamento do passado. Meu, tem vários exemplos assim. Eu gosto de carro, né? E aí a gente é roleiro, né? Vende carro e tal. E aí eu lembro que eu trabalhava numa empresa e aí eu cheguei com um carro novo, cara. Os caras, cara, olha o carro do cara, meu. Olha isso, um absurdo. Meu, que louco você com esse carro e tal. E um par meu, no dia seguinte, chegou com um carro novo também. E ninguém falou nada. Normal pro cara, né? E por que então, e aí depois a gente começa a pensar o porquê que normaliza uma outra pessoa e pra mim é uma coisa assim, surreal, sabe assim? Então, é difícil, cara. Mas uma coisa que você falou isso, desculpa interromper você, mas assim, uma coisa que você falou no primeiro episódio, que é... pra gente da periferia, a gente tem duas opções. Ou põe uma arma na cinta, ou põe um livro na mão. Você põe um livro na mão, é conhecimento. Né? Você hoje é advogado, e você hoje é empresário. Existiu alguma situação nessa trajetória onde você, munido de conhecimento, conseguiu transformar uma situação que antigamente seria de humilhação, talvez aí numa situação de educação? Educar. Várias. Fala uma pra nós aí. Sim, pô, cara. Porque eu acho que esses exemplos, assim, que vai bater nas pessoas, assim, pô, e isso é importante, mano, assim, a gente tá falando sobre isso, né, você quer mudar, assim, você tem que educar, você tem que trazer, você tem que ter conhecimento. Sim. Para não se deixar, para poder identificar essas situações, né? Sim. Porque a gente tá falando de, às vezes é difícil até de reconhecer essa situação. Então você tendo esse conhecimento, fica muito mais fácil você identificar e agir em cima, né? Sim. Quem fala isso é o Preto Zezé, você é louco. Professor aí. É o constrangimento pedagógico, que na verdade, entendeu? Você tem que passar pelo constrangimento e você tem que ensinar a pessoa, porque aquilo vai ficar na memória dela e ela não vai fazer novamente com uma outra pessoa, entendeu? Exatamente. Várias situações. Você estava falando da vestimenta e tal. Teve uma oportunidade, eu tava num shopping. Eu gosto muito de preto, só que eu tava de terno. Uma pessoa veio me abordar. E veio me abordar, tipo, tirando onda. Eu falei, daí veio me chamar de, ô segurança, chega aí. Eu falei, por que eu sou segurança? Se eu tivesse de branco, o que eu seria? Pai de santo, que na sua cabeça? Por que eu tenho que ser segurança? Eu não posso ser um advogado, não posso ser um juiz, não posso ser um promotor. Dele, não! Eu falei, irmão, por que você está perguntando para mim? Ele, não, cara, eu sou advogado. O que você quer perguntar? Você quer alguma informação? Aí eu falei, olha, tem um mural ali de informação, você vai lá e... Vai ler, seu filho da puta. Vai nesse. Vai ali, se informa ali, ó. Ele, não quis. Eu falei, não, relaxa, irmão. E dei as costas. E outras várias, tipo, quando você tá com um carrão na periferia, aí abordagem policial. Pô, cara, já tive vários embates. E aí eu tive que tirar o pé, porque eu passei por algumas fases. Porque eu passei por uma fase da inocência, aí você dá um up na sua vida, você muda de classe social, você começa a passar por algumas situações, você entra numa fase de revolta, e essa fase de revolta foi muito difícil pra mim, cara. E aí eu passo por uma outra fase, que foi uma fase meio complicada pra mim,
Porque você entra numa fase de aceitação. É onde você se perde como preto. E aí eu confesso que eu tive que buscar instrumentos para entender o contexto de consciência racial. Porque às vezes eu me perdi. Cara, as pessoas tentam impor para você que você é um vitorioso, que você conquistou, que existe meritocracia. Mas, cara, se eu achar que é isso mesmo que as pessoas estão tentando impor pra mim, eu vou esquecer a história do meu pai, eu vou esquecer a história da minha avó, eu vou esquecer a história da minha bisavó, que se sacrificaram pra eu estar onde eu tô hoje, entendeu? Minha bisavó foi escrava. A minha bisavó apanhava tanto que minha avó nasceu louca. Ela nasceu com problemas psiquiátricos. Meu pai foi criado na rua. Você entende, irmão? E aí meu pai foi criado na rua. Meu pai tinha tudo para fracassar. Mas ele foi e lutou. Um cara puta guerreiro, cara. Família. E ele abortou muitos sonhos dele para que eu estivesse aqui hoje. Então, se eu falar de meritocracia, eu vou apagar toda a história dos meus. Cara, eu não posso fazer isso, entendeu? E aí, chegou em algumas oportunidades, eu falei, não, eu conquistei porque outros não podem conquistar. Só que é muito difícil. Eu vi muito dos meus morrerem pra eu chegar, ter como exemplo, entendeu? Então, aí teve uma discussão num grupo de futebol. Aí o cara falou, mano, e aí, irmão, você tá andando com quem? Por que você tá com esse pensamento? Porque eu dei alguns exemplos de conquista. Eu falei, mano, eu consegui. Por que outros não vão conseguir? Aí o cara, mano, você tem que ver com quem você tá andando. Aí aquilo mano, foi um tiro assim no meu peito, na minha alma, assim. Eu falei, cara, eu vou buscar me informar mais, eu vou procurar estudar mais. E aí, cara, eu passei a ter uma consciência maior e assim, hoje acho que, acho que se vocês verem nas minhas redes sociais, eu discuto muito sobre em relação o homem que gosta de brigar, velho. Entra lá no Instagram mas dele. Você acaba voltando por uma fase de revolta. Mas assim, eu me perdi. Eu confesso que eu me perdi no caminho, mas aí eu recuei, tive que dar uns passos atrás pra falar, não, mano. Porque em alguns momentos a gente para pra pensar e os caras, mas por que você tá aqui e todo mundo tá lá? E você é demais. E os caras que estão lá não fizeram nada. Cara, não é assim. Mas aí você entra num bagulho que é uma competição e não pode. Assim, todo mundo é diferente. Esse cara que tá querendo me impor pra mim que eu tenho que ser competidor com os meus, esse cara aqui tem que se informar, tá ligado? Ele joga uma responsabilidade que não é minha. A responsabilidade é dele de se informar. Manja? É verdade. Essa mesma parada desse cara que eu tenho uma consideração, o cara vem falar que, tipo, que eu tô evoluindo, mano. O que eu sou? Eu sou um animal? É isso, cara. E aí eu peguei e falei assim, cara, a única coisa que eu falei, eu sei que você acha que você não é racista, mas você é racista. E virei as costas. Nossa, imagina o cara pensando depois, sabe? Mas assim? Mas assim, às vezes você precisa desse choque, né, mano? Porque isso de certa forma foi por muitos anos foi tão banalizado que as pessoas falam isso de forma natural. Ou de brincadeira. Sim. Só brincadeira. Muito. Até mesmo sexismo, né? Tem vários tipos de discriminação, né? Mas assim, sim. O legal desse tipo de conversa é para poder ter um momento de reflexão, expandir a mente para poder pensar. Eu lembrei de um caso, cara. Eu, né, do mercado imobiliário, e aí eu atendi um casal, né? Líder de vendas, né, o ano inteiro e tal. Você? E aí eu atendi esse casal e esse casal, depois de 2 semanas eu tentando contato, não conseguia falar. E ele entrou em contato com o escritório dizendo que não queria ser mais atendido por mim. Meu sócio ligou pro cara. Falou, cara, o que tá acontecendo, né? Você não quer ser mais atendido por ele. E, no entanto, o cliente não sabia que eu fazia parte do quadro societário da empresa. E aí ele falou, não quero, minha esposa não gostou do atendimento dele. E aí o meu sócio, então, mas eu quero tentar entender, né? Porque, na verdade, ele é um líder de vendas, é um dos melhores corretores que a gente tem aqui, e por que você não quer ser atendido? E aí um outro corretor, e aí ele veio falar comigo e eu abri mão. Falei, não tem problema nenhum. Um outro corretor foi atender ele, e aí esse outro corretor
ele pegou no ar que a esposa não queria ser atendida por mim por questão de ser negro e tal. Uhum. E aí o meu sócio, aí entra o ser antirracista. Meu sócio entrou em contato com ele e falou, ó, só pra te passar, ele é um dos melhores corretores que eu tenho, ele é dono da imobiliária, e se você não quiser ser atendido por ele, você não vai ser atendido por ninguém aqui. Então, ou você continua o atendimento com ele, ou então você pode procurar um outro escritório e aí já ficou uma situação constrangedora, né? Pra esse casal, a gente acabou não seguindo e tal. Mas o se colocar no lugar de uma outra pessoa, né? Então o meu sócio... Racista, esse cara mano, e eu queria que você se sentir confortável, manda um salve, porque é um cara que merece. Não, eu te falo por quê, velho, assim, porque muitas vezes, ainda mais nessa situação, muitas vezes você age por conveniência. Sim. Certo? Sim. Eu vou ser antirracista se é conveniente pra mim. Sim. Ou se não vai me expor de tal forma que nesse caso eu vou perder dinheiro. Perder entre aspas. Lógico. Entendeu? Então, pra você ter uma postura dessa, porra, merece um salve, merece nosso reconhecimento, respeito e amor. Eu poderia dar carteirada, por exemplo, entendeu? Em nenhum momento eu quis impor isso. Mas enfim, acabou não sendo atendido. Manda um salve pro maluco. Salve. Quem? Vida que segue, vida que merece. segue. Merece. Fez um pano pra você? Não merece. Então nós cansamos de passar por constrangimentos. E aí quando você tem o conhecimento de tudo, da importância, da sua importância, e quando você se eleva socialmente, você passa por uma outra classe, é como se você estivesse invadindo espaço. Eu não sei... O que passa na cabeça da pessoa que eu tô, sei lá, que eu viro uma pessoa, sei lá, cara. Mas ainda hoje você batalha com isso na sua cabeça, assim, de que será que eu mereço estar aqui? Esse tipo de por causa disso que você tá falando? Ou não. Eu mereço estar. Eu mereço estar num lugar porque isso é importante melhor também. ainda. Isso é importante, né? Não mereço só isso, não. Eu mereço estar em lugar bem melhor. Aonde você quiser e desejar, né? Não, ninguém pode abortar meu sonho, não. Então, porque muitas vezes você tem... Eu vou voltar para um lado que eu vivi, que é, né, de estar na periferia. Essa é a minha experiência. Muitas vezes você acaba crescendo com um senso de inferioridade. Né? Porque você vai sendo malhado, e aí sempre você vai estar com aquele negócio assim, atrás da orelha, né? Se questionando. Será que eu mereço estar aqui? Será que eu pertenço nesse lugar? Esse tipo de coisa. E você poder quebrar esse paradigma é muito libertador. Né? Para você realmente exercer o espaço que você merece ocupar. Que é igual para todo mundo. Sim. Né? Então, mas tem muita gente, assim, eu falo pela experiência da minha própria família, minha mãe. Né? Eu tive um lance que eu fui... já morava nos Estados Unidos, aí voltei pro Brasil, fui numa joalheria. Naquela época eu gostava de comprar joia, esse tipo de coisa. E aí gastei uma pequena fortuna naquela joalheria. Tava num shopping, né? E minha mãe tinha ido num outro lugar, num outro estabelecimento. E aí quando a gente se encontrou, minha mãe, né, por coincidência, mostrou o relógio dela e falou assim: eu tava querendo trocar a bateria do meu relógio. Assim, pô, agora, vamos ali naquela loja. Quando eu cheguei de frente pra loja, minha mãe olhou aquela loja e falou assim: não, aí não. Por que não? Não, assim, nem sei entrar num lugar desse. Porque justamente é isso que eu tô falando, porque você é tão, assim, malhada, de certa forma, que você, assim, todo mundo fala, não, esse lugar não é pra você, esse lugar não é pra você. E ela acaba, assim, aceitando isso, que é a parte mais triste. E aí eu chamei a vendedora, né, que tinha me atendido anteriormente, e falei assim: olha, essa aqui é minha mãe vai entrar com você, você dá o que ela quiser. Para mim foi um momento bonito ali de poder fazer isso para ela. E acho que até falei sobre isso no episódio número 1, que foi empoderar ela de certa forma, com um pouco de autoconfiança, para que ela não se... Ficasse mais à vontade. Ficasse mais à vontade e também não se colocasse ali numa posição inferior. Né? Porque eu acho que a gente precisa dessas ferramentas também para ter uma autoestima que faça com que a gente bata de frente com esse tipo de comportamento, né? Ou discriminação. E chegou em uma oportunidade, porque o que acontece? Eu ganhei um pouco de visibilidade dentro da periferia, porque eu era o cara
puta, ganhei uma fama de peitar a polícia militar. Nossa, eu tenho história a contar. Mas eu tenho 2 histórias. E aí, mas assim, foi algo bem bacana, porque eu batia de frente, de fato eu batia de frente, por uma corporação que eu tenho o máximo respeito. Que são trabalhadores, mas eu não aceitava algumas coisas, tipo, ser tratado como um cachorro, porque eu tinha um poder, bem bacana, que é a literatura. Exato. Tá? As leis, então eu não aceitava. E, pô, eu soube colocar algumas pessoas no lugar delas. Graças a Deus. E aí foi legal porque eu tive algumas demandas por questões raciais, acabei tendo êxito. E aí em 2012, 2013, eu fui reconhecido pela Câmara Municipal, né, de Carapicuíba, onde eu recebi uma homenagem como advogado atuante em prol a questão racial, de preconceito. Porque eu acho que a gente tem que ser antirracista, ser anti-homofobia. É verdade. Enfim. É a mesma causa, né? Cara, e as pessoas falam, minoria, eu sou muito... Eu não gosto dessa palavra minoria, manja. Eu também não sei dar um conceito, mas eu conversei... É um termo inferior, das minhas, eu conversava nessa minha experiência, na busca incessante pelo conhecimento. Eu conversei muito com um juiz de direito que é negro, Dr. Laércio, e ele me deu algumas explicações, assim, e eu tenho como uma experiência ou referência, porque ele, para prestar para a magistratura, aqui em São Paulo, ele passava na primeira fase, passava na segunda fase, e a terceira fase é a fase oral. É uma fase meio que subjetiva. E ele não passava aqui em São Paulo. E aí o que ele teve que fazer? Ele teve que ir para a Bahia. Nossa. E aí passou na Bahia, depois ele fez uma permuta e veio para São Paulo. Então, e ele falava muito ele conversava muito comigo. E assim, eu peguei vários exemplos. Foi uma referência para eu buscar essa consciência racial. Então, assim, as pessoas acham que a nossa briga é contra branco, contra preto. Todas as vidas importam. A nossa treta maior é com racista, manja? Hoje eu tenho um filho de pele preta, é um preto retinto, que é o Lucas, só que eu tenho um filho de pele clara. Eu tenho que passar para ele um mínimo de consciência racial. Talvez ele não passe algumas coisas que o irmão dele passou, que eu passei com a avó, mas a família dele, ele tem que observar, ele vai ter que valorizar o histórico da raça dele. Que é de muita luta, muita glória, entendeu? E é isso que eu quero que ele seja um instrumento modificador. E é isso que eu vou passar pra ele, ter consciência racial. E aí, como que eu vou lutar contra um branco? A minha treta é contra um racista. Não tem cor. Eu lembro de uma situação que eu fui pegar minha mãe pra almoçar um dia e a gente tava na porta do restaurante e tal, fui parar o carro, a gente vai nesse restaurante. Eu falei, porra, é o mais perto, tá aqui, né? E aí, ela, não, eu tô muito mal vestida. Cara, minha mãe, minha mãe sai de casa, é todo um processo e tal. Falei, ela tava com vergonha de entrar no restaurante. Sim. Cara, falei, não, mãe, é aqui que a gente vai, entendeu? Então, talvez pelo histórico, né? Sim, mas é isso. De tanto apanhar, De cara. tanto apanhar. E a gente que tem essa... E uma história do Binho, né? O Binho acabou de entrar na faculdade de Direito, né, meu? Salto alto. Salto alto. Sou advogado já. E aí a gente tava na Coab um dia, e aí o Andinho, salve Andinho, tava com o carro dele lá, a polícia chegou. Andinho tava quieto. Todo mundo quieto, todo mundo quietinho lá. Aí a polícia chegou. Aí o Binho já começou a encrespar com o cara. Começou meio que discutir com o cara e tal. De uma forma educada, mas... Aí o policial, dá o documento do carro. Aí o documento do carro... Aí, não, tudo bem, tal. Revistou, todo mundo ok. De quem que é esse carro aqui? E o cara tava indo embora. Aí o Binho começou a brigar com o cara. De quem que é esse carro? Aí o carro é do Andinho. Que não tinha nada a ver com a briga. Dá o documento do carro aqui. Aí o documento do carro tava regular e tal. Aí o cara olhou. Esse pneu aqui tá meio caraca. Você vai tomar uma multa.
E o cara tava indo embora, velho. E o Bini enchendo o saco. Não é. A abordagem é mão na cabeça, vagabundo. Exato. Porra, mano, cara. é isso, não velho. tem como, não tem como. Vagabundo, porque já aconteceu situações. Eu tava saindo do escritório, que fica no centro de Osasco, eu tava indo pro ponto de ônibus que eu tava sem carro. E aí eu fui trabalhar num sábado, eu tava de boné e bermuda. Aí o cara pegou, abordou, neguinho, mão na cabeça. Normal, é o trabalho do cara, respeito. Mas aí tá, uma abordagem é foda. velho. Então, abordagem. Aí, não, ele, mão na cabeça, ok, revistou. Ele vira pra mim e fala assim: neguinho, onde tá o bagulho? Aí, eu já sabia do que ele tava falando, que era de droga. Eu falei: desculpa, senhor, não tô te entendendo. Aí ele: neguinho, vou perguntar mais uma vez: cadê o bagulho? Não. Aí, eu peguei e falei. Aí eu continuei: senhor, eu não tô entendendo onde você quer chegar. Aí ele encostou assim, rosto no rosto: irmão, eu não vou falar de novo onde tá o bagulho. Eu falei: data máxima vênia. Foi uma palavra só, que eu tava discordando dele com todo respeito. Eu falei: data máxima vênia, eu não tô compreendendo. Ele Deu um passo pra trás? Aí ele pegou e falou assim: documento. Aí eu peguei, tirei minha carteira da OAB, entreguei minha carteira de advogado pra ele. Ele: ô doutor, veja bem que aqui é um ponto. Eu falei: irmão, faz seu trampo aí, mano, e me deixa em paz. Só porque eu tô vestido desse jeito, só porque eu tô de boné, você tá achando que eu sou bandido? E aí já deu uma congesta nisso, daí um monte de gente olhando assim. E aí o pessoal filmando, provavelmente deve estar em algum canal aí. Eu falei: irmão, isso é um puta de um preconceituoso, cara. E o cara, e deixa eu te falar, e o cara, ele tinha pele escura. Você entende? Muita gente não tem consciência racial. Falta consciência racial. Você entende, cara? Mas essa Só que eu acho que, com todo respeito, não dá pra generalizar, mas a polícia é uma das mais racistas. E a gente vai ter um convidado nosso, que é o dia que a gente vai poder abordar esse tema. Mas eu acho que a polícia militar é um pouquinho racista. Assim, eu acho que esse tipo de comportamento é muito triste, né? Assim, mostra muita falta de preparo. Sim. Eu acho que você falou tem muitos amigos na polícia, assim, eu acho que a polícia justamente, você falou de a gente ter um convidado no futuro aqui que vai ser muito legal falar sobre isso, mas também na parte de educação, são áreas muito desvalorizadas. Sim, então, para mim, assim, quando você fala de estrutural, eu acho que o governo tem uma responsabilidade muito grande de poder. Porra, mano, se você não dá as ferramentas para isso não justifica esse tipo de comportamento, mas assim, tem muita gente desqualificada para exercer a função que exerce numa posição de poder, né? E aí é esse tipo de coisa que a gente vê. Sim. É um absurdo nos dias de hoje ter esse tipo de despreparo, né? Numa pessoa que, assim, a gente paga para nos proteger e é a primeira que fere os nossos direitos. Sim. Né? Assim, é óbvio que eu tô falando de uma porcentagem, assim como tem em qualquer outra área, vai ter os ruins e os bons, né? Um bom médico, Exato. Então. Mas é triste pra caralho isso. Não, é triste pra caramba. E tem várias. Pô, já passei por algumas coisas, enfim. Mas eu acho que você falou dessa história aí, eu acho que eu só de ver essa história me dá um pouco de esperança, sabe? Você poder falar assim: mano, filha da puta, que é, né, olho no olho. Sim. Né? E ali é o que você falou antes também, assim, eu espero que essa pessoa, quando saiu daquela situação, pôde refletir: porra, o que eu fiz? O que eu fiz, então? Tá ligado? Né? E aí o próximo, né, que essa pessoa ia abordar da mesma maneira, pode ser que essa pessoa tenha aí já né, reflita um pouco mais nisso e já trata com mais respeito. Cara, assim, foi absurdo, assim, que ele tomou uma invertida que ele não esperava. Então é isso que eu tô falando, mano. Se via assim, ele cabisbaixo, eu falei: eu entrei na sua mente. É isso. Eu sou um protozoário pro seu sistema nervoso agora. Você entendeu? Mas é isso. É que, cara, antigamente, né, o que davam pra gente? Uma enxada, uma foice, colocavam a gente, amarravam a gente, era só isso que a gente tinha. Dá um livro pra você ver. Dá um instrumento. Uma oportunidade. Dá um livro pra você ver onde a gente chega. Lázaro Ramos, Joaquim Barbosa.
Thaís Araújo, Silvio Almeida, pô. Mano Brown. Isso é louco. Cara, é uma gana, entendeu? E aí, como você consegue... Como que vem uma pessoa falar assim que a gente tá evoluindo? Sendo que o mesmo remédio, quando eu tô doente, você toma, eu tomo. É tudo igual, né? Do mesmo buraco onde a pessoa nasce o branco, nasce o preto. Cara, E quando morre uma também. loucura. E vai pro Quando mesmo morre, é o mesmo buraco, irmão, onde você vai estar. Aí o cara em pleno século XXI. Então, várias vezes eu achei que o problema era meu, cara. O problema era meu porque eu era preto. Mas o problema é desse irmão. É verdade. Você entendeu? Claro que é, mano. É um problema assim, é uma pessoa talvez doente. E falar pra nossa galera que escuta a gente, que tá numa situação, né, tá vindo da onde a gente veio também, da periferia, conforme você vai quebrando algumas dessas barreiras, né, e aí a gente tá falando também de educação, a gente falou também no episódio número 1 que a educação foi muito importante pra nós. Sim. E ali fazer o ensino, né, assim, o básico, primário, médio, assim, a gente tá ali, tudo escola pública, né? Quando você vai para uma escola privada, para uma universidade, como é que foi isso para você, assim? Cara, chegando lá na universidade. Assim. No começo foi meio punk, eu parecia um animalzinho acuado, mas aí com o tempo eu fui quebrando algumas barreiras. Eu tava muito armado. Eu já tava armado, então tinha coisas que, dependendo do que falar, putz, era poucas ideias, entendeu? Mas aí foi quebrando, aí eu fui trazendo o pessoal pro meu mundo. Então, foi bacana porque... Você levava a galera na Coab? Eu levava na Coab, desfilava... Amigo da galera, né? Meus amigos são amigos dos meus amigos da faculdade. E aí levei para carnaval, eles desfilaram vários anos, eu levava uma galera absurda no Águia de Ouro, onde nós desfilamos. Eu trouxe pra cultura preta mesmo, o pessoal entender mesmo onde tá negrada. Manja? E foi bem bacana, assim. E aí eu fui quebrando, assim, acho que foi uma fase bem bacana da minha vida, onde a gente pôde trocar experiências. Amadurecer também. Sim, amadurecer como... A educação é transformadora, né, irmão? E você, Edu, teve alguma experiência assim, ingressando no ensino superior, na faculdade, de chegar lá, assim, sem saber o que esperar? Ou... Na verdade, a gente chega sem saber o que fazer, na verdade, assim, né? E como se enturmar, né? Como se portar, como né? Como se portar. É muito estranho, assim, né? E aí você vê que o pessoal é totalmente receptivo, assim, também, né? Então, putz, eu já me enturmei, tinha campeonatos de futebol, enfim... Você insistiu no futebol, né? O Messi e o Cristiano Ronaldo falando aqui pra mim aqui, ó. Não, mas eu sou ruim mesmo de futebol. Mas eu fui muito bem aceito. Putz, trabalhei com alguns amigos de faculdade. Então, graças a Deus, assim, é bom pra gente, né? Porque a gente tem uma impressão que a gente vai ser rejeitado, né? Que vai ser difícil. Como que os caras vão me olhar? Como que os caras vão me aceitar? Será que os caras vão me aceitar? Será que eu vou ter que bater em alguém? Porque o cara, sabe assim? Então, foi bem... Mas você falou de uma parada interessante também, porque assim, eu e o Fabinho, a gente se conheceu no futebol, né? Então, assim, eu acho que os esportes em geral... assim, quebram muito isso, né? Assim, na música. Eu lembro que toda vez que eu vinha pro Brasil, onde que a gente se encontrava? No samba. No samba, mano. Verdade. Direto, que foi onde eu conheci você. É verdade. E eu levava os gringos lá, pirava. Até hoje eu tenho um vídeo que foi um dos primeiros vídeos que eu gravei. Eu quase não tiro muita foto, esses bagulho assim, mas então eu tenho um vídeo lá no Traço da União. Que, mano, sempre que eu tô falando com alguém lá de fora e eles querem saber como que é o Brasil e tal, eu mostro esse vídeo. Porque é um bagulho que contagia, sabe? Só vem energia boa disso e aí tá todo mundo lá confraternizando, todo mundo igual, se divertindo. Acho que a gente precisa buscar coisas assim que realmente quebra um pouco essa barreira, né, meu? Sim. Eu acho muito da hora isso. Você falou do Donald Trump, do Trump, né? Aqui no Brasil foi a mesma coisa, preconceitos
diferentes ou iguais, mas contra homossexuais, religiosos. Então, pô, cara, tem que agregar. Se você não tem conhecimento daquilo, não fale, cara. Você tá sendo um preconceituoso, é o pré-conceito. Então não entre num tema que você desconhece. É verdade. Procure entender as pessoas, procure entender o contexto histórico, enfim, para você criticar. Na realidade, todos nós somos livres a fazer o que nós quisermos, mas assim, querer inibir, querer impor algo para você, cara, eu acho que é de uma futilidade, de uma agressão absurda. Talvez esse seja um dos maiores problemas nos dias de hoje, né? Assim, na nossa época não tinha nem internet. Quando, né, até uma certa idade a gente não tinha internet. Então, mas hoje a informação é tão rápida que assim, você nem se preocupa em estar certo. Você quer ser o primeiro. Né? Você pega a informação, você abraça, bom, passa para o outro. Né? E aí as pessoas absorvem daquela maneira. Então não existe esse questionamento de querer se aprimorar, de querer se aprofundar em determinado tema. E aí cria essa divisão. Né? Então assim, eu não estou aqui para... Porque eu não tenho substância, eu não vou debater. Porque eu não consigo debater. E eu não vou nem estar aberto a ouvir o seu lado, porque a minha opinião já está formada. E está formada com base em um pedaço desse tamanho de conteúdo. Um corte, né? Exatamente. Então, assim, a gente está criando... O meu medo é que com uma informação assim tão rápida e tão fácil, a gente está criando uma... A gente não está evoluindo, né? A gente está criando uma sociedade burra. Eu tava falando sobre isso esses dias com um amigo meu. É um processo, esse negócio de querer conteúdo rápido e fácil, imediato. E ser o primeiro... Você tá emburrecendo a população. Na realidade, o pessoal, evoluindo, você tá emburrecendo. Talvez não emburrecendo, mas você paralisa, você congela o progresso da humanidade, né? E a galera não vê nem a veracidade da informação, né? Exato. Você quer transmitir. Fake news da vida. Acho que por isso que a gente tem uma separação muito grande hoje em dia, nos dias de hoje, né? Infelizmente, assim, em termos de polarização de lados, né? Assim, eu acho muito louco isso nos dias de hoje, quando você fala, por exemplo, de uma nação dividida, né? Por ideologias, né? Que não estão abertas ao debate. É difícil isso, porque a população que mais carece desse tipo de informação e de união é que é mais afetada. Exato. Né? Exato. Então, isso começa de cima. Você está entendendo? Assim, acho que a gente não dá o exemplo de cima. Sim. Né? Assim, a gente vê essa divisão em cima. Sim. Né? Então, é o que eu falei, por exemplo, voltar ao exemplo do Trump. Né? E eu não estou falando nada de política aqui. Mas o exemplo que eu tô querendo dar é o seguinte: quando você ouve do seu presidente que isso... Assim, pô, essa pessoa tá falando aquilo, e aí que é errado, e aí eu me sinto no direito de me manifestar também a mesma visão que eu tenho também, só que tava guardadinho. Tava guardada. Essa que é a parte mais assustadora de tudo isso. Cara, é muito assustador, né? Esses dias meu filho falou: pai, entra numas páginas, tal, você vai ser linkado, você entra no WhatsApp e aí você pega o link do link eu entrei num link de direita. E aí o que aconteceu? Eu comecei a entrar nos links, o pessoal mandava pelo aquele aplicativo Telegram. Cara, eu fui parar num grupo de nazista, mano. Os caras falaram: vão matar os nordestinos, aqueles baianos. Eu falei: mano do céu. Eu fui linkando, e aí eu caí numa página de nazistas. Aí eu fui, denunciei, entrei lá num link lá de denúncia e saí. Eu falei: pô, você começa a investigar esses caras, ó, o preto nazista, tá ligado? Eu falei: mano, deixa eu sair daqui. É absurdo, faz essas experiências, você vai cair. É absurdo que o pessoal fala contra os nordestinos. Cara, olha só onde a gente tá chegando. Aí você tem... irmão. E eu acho que pra mim, independente de partido político, assim, Não, o problema é o nazista. Né? Não, o problema mas é o assim, nazista. mas isso quando eu falo da pátria, assim... Eu tenho muito orgulho de onde eu venho, certo?
Só que eu acho que como nação a gente tem também, essa é uma coisa que também precisa vir de cima, Sim. de estimular o orgulho, a pátria. O Brasil tem sofre de uma crise de identidade ou de um senso de inferioridade muito grande. Mano, eu lembro que naquela época, na Coab, eu ia numa pizzaria lá em Carapicuíba, lá no centro, e tava escrito assim, bem grande, delivery, em inglês. Assim, aí, se você coloca em inglês, os caras vão te respeitar mais. Né? Por que é inglês? Para começar. Entendeu? Uma coisa que eu acho muito da hora nos Estados Unidos é que assim, tem o amor à pátria. Quando você escuta, mano, mano, quem tá ouvindo, já teve nos Estados Unidos, pode ir atestar isso, põe nos comentários lá pra ver se é verdade ou não. Porque assim, quando você vai num evento de esporte, mano, só de pensar me arrepio. Porque quando os caras param pra cantar o hino, vai vendo essa história, mano. Os caras param pra cantar, todo mundo levanta, tá de boné, tira o boné. E escuta, e o bagulho assim vem tá ligado? Assim, eu não nasci lá, mas assim, quando eu escuto aquilo, que isso, mano. Que é isso, cara? Eu fui num jogo de futebol aqui. Começa a tocar o hino nacional. A torcida do time da casa, sabe o que os caras começam a cantar? Inventaram uma música em cima do hino nacional e começa a cantar a música do time. Mano. E o pior, não. Tem alguns lugares aí, você pode pegar vídeo, pesquisar. Começa a tocar o hino nacional, sabe que as pessoas fazem? Um grupo? Em posição de mão aqui, ó. Puta, mano, isso aí é. Tá louco. Mano, mas olha, fala pra vocês. Assustador, é assustador, mas assim, vamos terminar com uma mensagem positiva do que a gente. Como é que a gente. Na opinião de vocês, como é que a gente alavanca uma mudança positiva? E é um tema que a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando, Nossa, assim, tem muita experiência também que é legal compartilhar isso. E até agradeço vocês aí pela vulnerabilidade de poder compartilhar esses bagulho. E espero que ajude muita gente que está ali na mesma caminhada a poder também se empoderar de uma maneira através do conhecimento, para não transformar isso, não banalizar esse tipo de ação que é errado e deveria ser punida de uma maneira mais severa. Mas assim, na sua opinião, assim, qual que é... O que as pessoas podem fazer assistindo o nosso programa de hoje aqui? O que eles podem levar? O que você queria deixar de mensagem para eles levar? Assim, olha, a partir de agora faz isso. Cara, não basta não ser racista. Eu acho que tem que ser antirracista. Combater tudo que vocês veem de preconceito, discriminação, você bater, tocar na ferida, conversar mais sobre seus amigos, você, independente de cor, combater mesmo. É atuação, isso daí. Né? É atuação. E para nós pretos, nós podemos chegar onde nós quisermos, entendeu? Ninguém pode inibir você de realizar seus sonhos. Você é poderoso. Já foi demonstrado, basta dar um livro para você ver onde você consegue chegar. Acho que aqui tem um exemplo aqui, eu vou apontar esse cara. Você também, mano. E, enfim, nós somos o tamanho do nosso sonho. E não é pela nossa cor, é pelo nosso caráter, pelo nosso esforço. Tem muito suor. E a gente respeita também o suor e o sangue dos nossos ancestrais. É isso, poder para o povo preto. Caraca. Você, Edu. Porra, tô até, velho. O que eu falo agora, né, velho? Eu acho que ter empatia com o próximo, né, meu? Independente do tipo de preconceito, assim, se colocar no lugar do próximo. Eu acho que é uma coisa que a gente se perdeu ultimamente. Né? Porra, mano. É isso, mano. Empatia, velho. Independente de onde você vem, da cor. Entendeu, velho? Assim, tratar o ser humano com... começa com respeito. Respeito, cara. E ver até onde leva isso, né? Ame ao próximo. É simples, assim mano. Mesmo, né, mano? Os caras falam... Tem uma... Pô, eu vou ter que entrar nessa parada. O pessoal fala assim... Tem uma frase, né, que o pessoal fala assim: Deus, pátria, família. Mas o cara não respeita Deus, porque ele não consegue respeitar o próximo. Se você falar de Deus, cara, você tem que amar seu próximo, você tem que ter empatia. Então não fala em vão. Você tá colocando o nome de Deus em vão. Hipocrisia, né? Assim, Exato. Você dá a oportunidade de conhecer, meu. Acho que cada um tem uma história, cada ser humano tem uma história. Acho que tem muito para se aprender disso. E tem, assim, se você dá a oportunidade de se conhecer, uma pessoa, antes de pré-julgar essa pessoa, é aí que a gente começa a eliminar essa ideia de preconceito, né? Assim, você tem que conhecer e tem que se dar a oportunidade e a chance de se conhecer também. Fala aí, manda você, pô. Manda mensagem aí pra gente finalizar. A minha mensagem é justamente essa, né, mas assim, eu acho que a gente precisa. Começa com respeito, entendeu? Começa com amor ao próximo. Você falou assim, empatia é uma palavra muito que eu acho que a gente está usando para
perdendo um pouco do significado da coisa, né? Porque é uma palavra, é uma buzzword, é uma palavra da moda, mas entender realmente o significado e aplicar. Assim, eu acho que tem muita gente que quando se depara com uma situação de dificuldade, uma situação desafiadora, uma situação controversa, usa muito a conveniência, né? Eu falei um pouquinho sobre isso antes, mas assim, você aplica as coisas que são convenientes para você. Seria legal o ser humano ter um pouco mais, assim, a gente fala de evolução, você evoluir, você poder realmente fazer pelo próximo, assim, é foda, que eu vou ficar voltando para um pouco bem simples. É o que você gostaria que fizessem para você. Tratar da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. Né? Assim, e não dá como, assim, eu posso ficar aqui pensando um monte de coisa bonita para falar, mas assim, o bagulho é básico. É o básico. A gente não sabe fazer o básico. Isso é uma sociedade burra. E a gente precisa evoluir nessa parte, né? Todo mundo, né, no caso. Então é isso. Fabinho, vamos, assim, como a gente falou no começo, é um tema importante que a gente quer trazer mais sobre isso em futuros episódios para poder acompanhar como que a gente está evoluindo, as lições que a gente está aprendendo, o que a gente pode passar para quem está nos assistindo também. Mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Fabinho, deixa nossas redes de novo aí para quem quiser acompanhar nosso trabalho. Galera, siga a gente aí no Instagram, onde terão todas as informações necessárias para linkar também no nossa página do YouTube. Nossa página no YouTube é @coabusa, coabusa, tudo junto. E nossa página no Instagram é @coab.usa. Siga a gente, tem todas as informações. Valeu, família. Estimula a mente para pensar. Só assim a gente vai conseguir refletir e crescer. Melhor. Muito obrigado, como sempre, pelo carinho de vocês, pela audiência, pela participação. Continue interagindo, porque significa muito pra gente também. E a gente quer usar isso para até aprimorar o que a gente está entregando para vocês aí. A gente vai só deixar uma última chamada aqui, atendendo a pedidos. Um salve pro Daverson, que mandou no comentário lá. A gente vai trazer convidado. Próximo episódio. Próximo episódio já tem uma convidada especial. E eu não falo isso da boca pra fora, porque é minha esposa, a chefe Flora, como é conhecida por muitos. Flora. Em casa é a Flora, mãe da Chloe. Então a gente está muito feliz de trazer também aí. A gente está falando de preconceito, que é um tema também que atinge muita mulher. Sim, né? Então, assim, a Flora traz uma experiência muito bacana e vai ser legal a gente falar sobre isso. Ela acabou de lançar um livro, A Cozinha da Flora. Compra lá. É isso. E vai ser legal ouvir essa história dela também, porque é uma história muito enriquecedora em termos de experiência e também de batalha, né? Mulher guerreira pra caramba. Correria. Beleza, então, família. Deixa eu falar uma coisa, rapidão. Ó, gravado direto da Flórida. Flórida Flora. Até rimou. Daqui a pouco eu tô nas rimas aí. A parada tá chique. A gente tá gravando Brasil, Flórida, na ponte aérea. Opa. E depois a gente podia fazer também um episódio no futuro de falar um pouquinho pra quem tem o sonho de se aventurar no mercado americano, falar um pouquinho da experiência de vocês também. Eu já tô lá há muito tempo, mas seria legal também, assim, falar um poder, né, do que vocês estão achando esse vai e vem aqui, como que tá os planos futuros, pra dar dica também, né? Quem tem esse sonho de poder usar algumas ferramentas aí que a gente usou, que favoreceu a gente, que nos ajudou, na verdade, né? Para compartilhar. É isso então, família. Muito obrigado pelo carinho de sempre, com muita humildade, chegando até você. Valeu, família. Nosso grande abraço aqui. Gratidão. E até a próxima. Um abraço.